Saúde! Estamos de volta ao nosso Saúde e Bem-Estar. A gente está falando sobre zoonoses, doenças transmitidas por animais. No primeiro bloco, a gente teve uma conversa ótima com um médico infectologista, Dr. Adelino de Mello. E agora, nesse segundo bloco, a gente conversa com outra médica infectologista, doutora Laila Gonçalves Machado, que é formada pelo Hospital das Clínicas da UFMG, médica do Serviço de Controle de Infecções do Hospital Universitário das Ciências Médicas e do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Seja bem-vinda, doutora Laila, tudo bem? Tudo bom, Fernando, e você? Ótimo, com esse currículo todo aí, faltou ainda dizer outra qualidade. É baiana de Porto Seguro. Poxa, que terra linda, hein? Isso mesmo. Que bacana. E veio cedo para BH. Vim para fazer residência, fiquei, gostei daqui, mas o coração é de lá. É, baioneira, né? Mistura de baiana com mineira, né? Maravilha. Doutora, no primeiro bloco a gente falou de doenças que são muito características assim do nosso clima, né? Esse clima bem temperado, da floresta tropical, né? Mas agora a gente também pode falar de doenças que estão muito ligadas com a fauna brasileira, né? Isso. Eu acho que a principal doença atualmente aqui, principalmente em Minas Gerais, onde a gente está, que é uma preocupação nessa época do ano, é a febre maculosa, onde a gente tem uma maior presença de carrapatos no meio ambiente. Ainda mais aqui em Minas Gerais, onde a gente tem muito turismo, muito ecoturismo, a gente faz muita trilha, montanhismo, né? É uma doença que a gente tem que ficar ligado e prestar atenção, principalmente para tentar prevenir, né? Podendo ser variável a sua gravidade, levando até a morte. Então, você prestar atenção em evitar ser picado pelo carrapato ou identificar a picada, retirar o carrapato adequadamente e informar isso para o médico ao surgir sintomas é fundamental. O carrapato é danadinho. No primeiro bloco a gente viu que tem doenças do carrapato que são características do hemisfério norte, né? Que causam dor de cabeça, no Japão, até Noruega. Imagina, eu nunca imaginaria que tem carrapato na Noruega, mas tem e é um problema. E ele é muito agressivo, né? O carrapato, a picada dele é uma picada potencializada, né? Na verdade, ele é vetor de bactérias e alguns ancilostomas que passam doenças, né? Aqui no Brasil, geralmente ele tem a bactéria Rickettsia, que vai contaminar a pessoa que foi picada por ele, e aí ela vai causar doença, no caso a febre maculosa. Outra doença que também é causada por picada de carrapato, também bacteriana, é a doença de Lyme lá nos Estados Unidos. Inclusive ela está aí meio que na mira, porque o Justin Bieber teve recentemente, né? Então, o Justin Bieber teria sido picado por um carrapato, então? Isso. E aí ele Também desenvolveu... outra coisa que eu nunca imaginava, que na casa do Justin Bieber, com aquela piscina colorida, pode aparecer um carrapato. Gente, o mundo está perdido mesmo, né? Na verdade, é mais no meio de mato. Provavelmente ele deve ter feito algum tipo de viagem, ido para algum lugar com mata fechada, assim como aqui no Brasil, que é onde a gente se preocupa com essa picada do carrapato, né? Mas vamos falar dessa doença do Justin Bieber, que realmente é um assunto que é muito importante para a gente entender e até perceber se tem aqui ou não. Causa uma paralisia no rosto? A paralisia do rosto do Justin Bieber não está muito relacionada com a doença de Lyme, não. Aparentemente, pelo que eu li um pouco, foi de um outro quadro viral que ele teve. Mas a doença de Lyme, ela causa uma certa comprometimento todo no paciente, pode causar artralgias, reações inflamatórias, alterações imunológicas, que talvez tenha favorecido ele ter esse novo processo. Mas não estaria diretamente relacionada com ela. Sim, sim. Agora, a gente não tem essa doença de Lyme aqui no Brasil? No Brasil não tem relatado, porque o carrapato é diferente e a bactéria que fica no carrapato não é tão prevalente aqui. Sim, a febre maculosa aí já é outro risco. Febre maculosa, estamos aproximando aí de um período de férias, o carrapato aparece mais no frio também, né? Isso. Então, julho, férias, é um alerta importante, né? E é importante que em algumas cidades, como a gente tem muita capivara aqui no Brasil, e hoje
Você vê capivara na Lagoa da Pampulha, algumas outras cidades você as vê andando pelo meio da rua, inclusive. Parques, gramados podem conter carrapatos que estejam infectados pela riquetes e que pode transmitir para a gente mesmo dentro da cidade. Não significa, eu não preciso ter ido para um camping ou ter feito uma trilha em mata fechada para eu ser picado pelo carrapato que pode transmitir a febre maculosa. Tá? Isso é muito importante. Pode ser na cidade mesmo. Né? Agora, com relação a essas doenças, tem uma que foi muito prevalente aqui, que é no Brasil, né? Há um tempo atrás, que é a doença de Chagas, né? Causada pelo barbeiro. Hoje ela está controlada? Na verdade, a doença de Chagas ainda é endêmica do Brasil. Nós temos diversos casos, mas a gente tem algumas áreas onde ela é mais prevalente, principalmente ali Triângulo e Norte de Minas, em regiões mais rurais, né? Onde você vai ter o mosquito do barbeiro, que ao seu picado, ele defeca e aí a pessoa coça e leva o parasita que está nas fezes para dentro da corrente sanguínea. Você acha que a gente vai descobrir outras questões ligadas? Eu falei sobre o pombo no primeiro bloco, né? O pombo está muito relacionado também com fungo, né? Mas cada vez mais nas grandes cidades esse convívio vai ficando mais próximo, né? Para também falar dos ratos, né? Que é outro problema sério de saúde pública, né? Olha, eu acho que as doenças, tanto do pombo como do rato, estão muito bem estabelecidas. A gente já sabe quais são. Eu espero que não haja nenhuma surpresa por aí de a gente descobrir alguma outra doença, né? Como a gente descobriu com o Covid. Com o Covid, né? Que provavelmente foi uma mutação que aconteceu em vírus já pré-existentes. Mas o principal que a gente tem que ter é de pensar na nossa higiene dentro de casa, no que a gente consome fora de casa também, porque principalmente vamos supor, na leptospirose, que é transmitida pelo rato, você tem que ter um contato, geralmente a gente deglute a bactéria pela exposição do xixi e das fezes do rato que deixou ali próximo, né? Então, você vai pegar uma lata de refrigerante, lavar a latinha, tentar higienizar, é um pouco mais difícil quando você está fora de casa de fazer isso. Mas é o que a gente tem que fazer, porque não tem como a gente exterminar os ratos, exterminar os pombos, então a gente tem que ter cuidado redobrado e tentar controlar, obviamente, as infestações, mas eles vão sempre existir no meio urbano e rural também. Gripe aviária, por exemplo, que foi um susto muito grande, né, recente, né, e é uma ameaça que ainda não está completamente fora de questão, né, doutora? Exatamente. É muito importante para os trabalhadores, inclusive de granjas, principalmente, de estar utilizando os EPIs adequadamente para evitar de ter contato com esses patógenos, né? No caso, contato com o vírus. Além de monitorar esses bichos que são produzidos em escala industrial, né? A indústria ela tem que tentar ter uma atenção maior por esses bichos, a morte inexplicada deles ou de vários tem que ser avaliada, tem que ser comunicados para os órgãos de vigilância sanitária e os trabalhadores têm que utilizar os EPIs adequados, que muitas vezes não acontece, né? A gente sabe que se utilizar a máscara, principalmente a máscara N95, para manusear esses pássaros ou os seus dejetos, né? Porque, por exemplo, o histoplasma, que é um tipo de fungo que a gente está relacionando com os pombos, principalmente, eles podem estar presentes nas fezes de outras aves. Então, se eu estou mexendo com fezes, limpando meu galinheiro, seja em casa, eu posso ter ali contato com esse fungo que pode causar desde uma infecção disseminada a uma infecção mais crônica, mais indolente, mas muitos casos graves também. E falando aí do galinheiro, né, temos também a questão do ovo, né, que a gente consome absurdamente, né, e tem a salmonela, né? Exatamente, tem a salmonela. Tenho visto aumentar os casos graves no hospital.
E é importante cozinhar bem o ovo, principalmente para dar para as crianças, né? E para os idosos. Aquele ovo molinho, gostoso, amarelinho, é ali que está o risco da salmonela, né? É ali que está o risco. Quando você cozinha bem, ela morre. E o ovo fica horrível. Eu prefiro nem comer o ovo. Em São Paulo, existe uma lei que agora está menos rígida, mas em restaurantes, assim, restaurantes pequenos, grandes também, principalmente, você pede, eu queria um ovo bem molinho, ovo chamado ovo cru, né? Não pode. O ovo tem que ser bem frito. Aquele ovo torrado, semelhante a uma solinha de sapato, uma rasteirinha assim. Horrível. Em teoria... Mas é a única forma, né? Em teoria, se você está com o seu sistema imunológico bom, o risco de você pegar é menor. Por isso que a gente se preocupa com os extremos de idade, onde a gente tem uma imunidade que não está tão boa como um adulto, jovem, saudável, sem comorbidades. Mas, a depender da quantidade da bactéria lá, mesmo com o seu sistema imunológico preservado, você pode ter sim um quadro grave. Salmonela é um quadro grave e muita gente ficou em dúvida no início da pandemia da Covid-19 se era preciso lavar o ovo também. Lavar o ovo resolve o problema de salmonela? É necessário fazer isso? Olha, eu acho que lavar o ovo ajuda, porque a gente não sabe como que ele foi passado, principalmente na hora que você vai quebrar o ovo, às vezes cai um pedacinho ali da casca. Da casca no meio da panela e isso pode causar uma contaminação. Então, dá uma ajudada sim, lavar a casca de ovo, mas não só isso, né? Realmente a recomendação é cozinhar o alimento e aí você deixar de ter o ovo molinho. Ovo molinho. Sabe, a coisa que eu mais gosto no mundo é um arroz quentinho com tomatinho. Tomate, não é tomate, não. Tomate aqui em Minas é com U, T-U-M-A-T-I. Um arroz quentinho e um ovinho ali, ó. A maionese do podrão também não pode. Maionese também é outro risco, né? Que coloca o ovo lá cru, né? Exatamente, você bate ele cru com óleo e limão, né? Esse aí é salmonela legal, é salmonela de raiz. Porque o ovo não passa por nenhum processo, né? Não vai para o fogo hora nenhuma, né? Na maionese. Né? Aí você conta que com a acidificação do limão, mas que não tem potencial de esterilizar ali, né? Sim, sim. Existe também o risco do consumo da carne de porco mais crua? A carne de porco mais crua, ela pode levar a você ter infecção de diversas doenças. O doutor Adelino já falou aqui, que é a toxoplasmose, porque ele pode ser um vetor intermediário, tá? E também, principalmente, por conta da teníase, né, que é a famosa solitária. A depender do estágio que a gente consegue consumir ela pode virar a solitária, né, que é um tipo de verme intestinal, ou os seus ovos podem acabar causando, indo parar no cérebro e causando algumas alterações, que pode ser desde assintomática, se o seu corpo conseguiu resolver, ali vai se formar uma calcificação, ou não, ou pode ter uma multi-infestação e causar sintomas neurológicos, desde sintomas focais até crise convulsiva. Que isso, né? Uma carninha de porco mal passada. Uma costelinha, aquela assim mais ao ponto. Não, carne de porco não tem jeito da gente brincar, não. Tem que ser sempre muito bem passada. Muito embora hoje exista uma produção, principalmente mineira, de carne de porco com uma excelência internacional. E esse problema acaba sendo mais frequente naquele velho porco ali do fundo de quintal, né? Ou não? Não, esses principalmente, mas por mais que seja um processo de excelência, a teníase é muito comum, né, nos suínos, é muito comum no Brasil. Então, por mais que seja de excelência, comer a carne de porco mal passada ou não muito bem cozida é arriscado, eu não como não. Não. E o ovinho mole? O ovinho mole tem que ter, né? Aí eu tô pagando o risco. E o peixe, doutora? Peixe tem algum problema? Peixe cru, né? Comida japonesa, né? Isso. Também o nosso querido toxoplasma pode causar
você pode ter contaminação de água, e a depender do peixe cru, você pode ter o toxoplasmose lá. A salmonela também, por questões de não se saber como é que foi refrigerado, como foi, às vezes, armazenado o peixe. E recentemente teve até no Nordeste um caso de uma bactéria que estava nos peixes que causaram síndrome hemolítico urêmico, que seria a CHU, né? Que seria um quadro de diarreia grave associado a alterações renais, mas já há algum tempo que a gente não tem aqui notificado no Brasil. Nos Estados Unidos, principalmente na costa da Califórnia, onde as pessoas pescam, tem uma lista de peixes, assim, tem cartazes com peixes grandes, bonitos, e a informação, não coma esses peixes. Aí já é por causa da contaminação com mercúrio, com alguns outros componentes. Mas é uma informação completamente disseminada por lá, costa do Pacífico, de não consumir uma variada espécie de peixes. Aqui no Brasil, não sei lhe dizer se tem esse alerta, né? A gente sabe que tem alguns peixes que não devem ser consumidos por questão, né? Por exemplo, o baiacu aqui, lá no Japão, tem pessoas que sabem manuseá-los, né? Porque ele tem um composto venenoso. No Brasil, aqui, eu sei que nossos baiacus, alguns têm esse composto, mas não vejo ele entrando como uma lista de peixe que não pode ser comercializado, apesar de que a própria cultura popular já sabe que não pode comercializar ele. E nossos peixes aqui, até onde eu sei, a gente não tem nenhum alerta, pelo menos não para doenças infecto-contagiosas. Tem toda essa questão, e aí em grandes centros, principalmente, onde você tem a pesca, provavelmente deve ter locais onde a pesca claro, proibida por conta dessas questões de poluição, né, ou de contaminação por outras substâncias tóxicas. Com tudo isso que a gente está falando, ir ao japonês pedir uma comida japonesa de raiz, assim, não deixa de ser um ato de coragem, então, né, doutora? Porque é cru todo, né? Super cru, né? O peixe. É cru, mas desde que é bem armazenado, e se você não estiver gestante, pode ser consumido com uma certa tranquilidade, né? Mas aí você tem que ter confiança de onde que você está comprando. Gestantes devem evitar comida japonesa? Gestantes devem evitar qualquer tipo de comida crua, de preferência. Principalmente ela tem sorologia negativa para toxoplasmose, ou seja, ela nunca teve contato com a toxoplasmose, né? Porque o problema maior da toxoplasmose é você pegar durante a gestação. Sim. Aí vai causar má formação fetal e tudo mais. Quem já teve é um pouquinho menos, mas ainda assim a gente recomenda que não se coma comida má passada, não. Sim. Nem vegetais que não sejam bem lavados, né? Comer uma salada onde você não conhece direito como é que foi feito o processo, folhas, não é muito indicado também, não. Eu acho que uma herança positiva que a gente fica, né, para a nossa sociedade, de uma forma geral, depois da pandemia que ainda não acabou, é essa conexão assim, com a higiene de uma forma geral, né? Lavar as mãos passou a ser um hábito mais frequente, higienizar bem os alimentos também, né? Principalmente, esse foi um hábito que eu espero que venha para ficar. Utilizar a máscara também, né? Principalmente pensando nos vírus respiratórios, mas também assim, às vezes você é gestante, você nunca teve contato com toxoplasmose, mas você tem o gatinho lá que é seu xodó, você não vai deixar de ficar com o gatinho. Talvez você deixe ele um pouquinho mais distante, coloque a máscara para mexer com ele, lave as mãos, passe álcool após, que já vai dar uma boa ajudada nisso. Essa investigação de toxoplasmose nas grávidas faz parte do pré-natal, que é fundamental que exista, né? Isso, já no primeiro trimestre se faz as sorologias, né? A gente faz sorologia das principais doenças que causam infecções durante a gestação e que vai ter uma repercussão na criança, no neném. Então, citomegalovírus, toxoplasmose. Se a paciente já teve um contato prévio com toxoplasmose, a gente não repete essa sorologia, né? Porque aí a gente considera que ela já tem anticorpo. Já está. Está dentro do normal, quer dizer, normal, está protegida. Está protegida. Se ela tem essa sorologia, nunca teve contato com a toxoplasmose, ela é repetida a cada trimestre.
para saber se não houve a infecção durante a gestação, porque se houver, né, e como a gente sabe, muitas vezes passa assintomático, a gente tem que tratar. Quanto mais cedo você está na gestação, é mais difícil de transmitir a toxoplasmose para o feto. Mas quanto mais cedo ela é transmitida para o feto, maiores vão ser as alterações que eu vou ter e com sequelas graves. A gente tem aqui o quadro Mitos e Verdades, estamos falando sobre zoonoses, doenças que são conectadas aí com os animais. E aí, quando a gente fala sobre isso, temos pano para manga, né, doutora? Preparada aí para o nosso Mitos e Verdades? Vamos lá. Então é agora. Doenças transmitidas por animais. Estamos com a doutora Laila Machado, que é infectologista, e está começando agora o nosso Mitos e Verdades. Eu falo a frase e aí a doutora diz, ok, isso é verdade sim, não, é mito. Ou pode falar, em parte, né? Fique à vontade. A primeira frase é essa. Qualquer animal transmite doenças. Mito ou verdade? Olha, qualquer animal, eu vou colocar que esse é o meio termo, né? Boa parte dos animais podem sim trazer doenças para a gente, né? Mas um animal bem cuidado, dentro de casa, vacinado, não necessariamente vai passar a doença para você. Então, por isso que é importante também a gente cuidar dos nossos animais de estimação, prestar atenção na saúde deles. Mas eu acredito que os principais animais que a gente convive, sim, tem potencial de causar uma infecção na gente. A outra questão é essa. As grávidas têm que ter cuidados especiais com os animais de estimação. É mito ou verdade? É verdade. Principalmente naquele caso que eu já falei. Grávida que nunca teve uma toxoplasmose, por exemplo, que é a principal doença que a gente preocupa. Porque até o cachorro, se ele pulou na grama e se contaminou com fezes de gato, ela pode aspirar essas fezes que estão presentes no pelo dele, brincando com ele, ou esse pelo ela pode inocular de alguma forma. Então, idealmente, é que esses bichinhos estejam bem assistidos do ponto de vista de estar recebendo banho e tudo mais. A outra questão é essa. Pássaros não transmitem doenças para os homens. Mito ou verdade? Mito, muito mito. Pássaros passam diversas doenças para os homens. Criptococose, histoplasmose, gripe aviária, entre outras doenças, né? A outra questão, o ser humano também transmite doenças para os animais. Mito ou verdade? É verdade, e um caso emblemático, eu não me engano, foi no Zoológico de Berlim, o tratador passou Covid para um dos tigres, que inclusive faleceu em decorrência da doença. Então, na pandemia, a gente teve diversos casos de animais que foram sabidamente contaminados por seres humanos. Animais silvestres ou animais de rua podem oferecer risco à saúde humana. Mito ou verdade? Verdade. Está aí a monkeypox, né, onde a gente sabe da transmissão de animais, principalmente roedores, para os seres humanos. Raiva, entre outros, né? Febre maculosa pela picada do carrapato que fica principalmente na capivara, né? Se alimentar de animais exóticos pode causar doenças, é mito ou verdade? Verdade, por esse mesmo motivo, né? Inclusive, entre as recomendações da Organização Mundial da Saúde, da Anvisa, você ter cuidado para prevenir a própria monkeypox, você ter cuidado de como você vai manusear caças, né? O que você caçou e você está se alimentando. Olha essa questão aqui, doutora. Leptospirose é mais comum em períodos de chuva. Mito ou verdade? Isso é verdade. Né? Pelo próprio fato de que em períodos de chuva você tem áreas alagadas, os roedores tendem a deixar de ficar no ambiente, né? Se está alagado, ele deixa de ficar ali numa toca e vai procurar o teto de uma casa, um local mais abrigado para se proteger da chuva e acaba andando, né, pelos domicílios e urinando e evacuando próximo. Essa água vai... E além do mais, essa água está contaminada com esgoto também, tudo mais. Tudo fica pior. As doenças do carrapato são mais comuns no inverno. Mito ou verdade? Verdade. O carrapato, ele
tem um ambiente melhor para ele se reproduzir, para ele infestar locais durante o período do inverno, que é um período também maior de seca, né, do que outras épocas do ano. Então, para ele é melhor. Carrapato é do frio, né? A gente falou sobre isso aqui. Criar animais exóticos requer uma atenção sanitária especial. Mito ou verdade? Verdade. Por conta dessas questões, né, de risco de contaminação, de doenças. Alguns desses animais exóticos vêm de outros países, podendo trazer doenças que não são nossas, né? Então, ela deve ser, por isso que você precisa de todo um controle do governo para você tratar. Precisa de responsabilidade, né? Responsabilidade. Levar um animal exótico de uma região para outra pode ter uma implicância terrível para o meio ambiente, para o ecossistema como um todo, né? Além do desequilíbrio que causa, né? Por exemplo, matando alguns animais que nos protegem de doença, de hiperinfestações, você tem essa questão do que eles mesmos podem trazer para a gente, além do desequilíbrio ambiental, né? E a última questão de hoje é essa. Da mesma maneira que no ser humano é importante vacinar, para os pets, vacinar também é uma questão fundamental. Mito ou verdade? Verdade. Não só vacinar, como tratar parasitose intestinal, que podem passar deles para a gente. A vacinação para evitar que tenha transmissão de doenças graves, por exemplo, como a raiva, que a gente vem tendo novos casos, 3 casos confirmados esse ano em Minas Gerais. Então, a gente proteger os nossos animais nos proteger também. Maravilha. Doutora Laila, muito obrigado pela sua participação, sua generosidade aqui, Fernando, sua simpatia. Muito obrigada. Valeu, muito obrigado. E a gente fica por aqui também, agradecendo a sua companhia. Acompanhe nossa programação pelo canal no YouTube e interaja conosco pelas redes sociais. Compartilhe os nossos conteúdos com as pessoas que você gosta e quer também mandar informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima!